Quando falamos em guilhotina, a gente costuma logo pensar em Revolução Francesa, na monarquia literalmente perdendo a cabeça, com a execução de Maria Antonieta e do rei Luís XVI da França. Mas o que muita gente não sabe é que nem faz tanto tempo assim que uma pessoa foi executada na guilhotina. A última vez saiu até no noticiário da TV. Olá, amigos da história! Pena de morte com cabeça cortada pela lâmina afiada da guilhotina parece coisa de um passado bem distante, mas é tão recente que algumas execuções chegaram a ser fotografadas e até filmadas. A última vez em que uma pessoa foi executada na guilhotina publicamente na calçada em frente a um monte de curiosos e com a presença da imprensa foi na França, em Versalhes. O alemão de 31 anos, Eugen Weidmann, que já era dono de uma pesada ficha criminal no país dele, foi condenado à morte por 6 assassinatos cometidos na França, com mais 3 comparsas. Só ele foi condenado à guilhotina. Era 17 de junho de 1939 e amanhecia, com as mãos amarradas nas costas e a camisa branca aberta para liberar o pescoço. O alemão foi levado para a guilhotina, que estava cercada por dezenas de pessoas. Algumas chegaram horas antes na esperança de estar na primeira fila, ver mais de perto. A luz do sol permitia aos repórteres registrarem tudo, em fotos e até em filme. Na plateia, com apenas 17 anos, estava o britânico Christopher Lee, que mais tarde interpretaria o Conde Drácula e também o personagem Saruman no cinema. O futuro ator foi levado por um jornalista amigo da família e nem sabia o que o esperava. Ele descreveu na sua autobiografia a onda poderosa de uivos e de gritos que se ergueram da multidão quando o condenado chegou. No momento da execução, o rapaz não teve coragem de olhar e virou a cabeça, mas ainda lembrava do som da lâmina caindo. E em seguida, dos espectadores correndo em direção ao local onde estava o cadáver para encharcar os lenços com o sangue espalhado na calçada, para levar como lembrança. Ironicamente, a invenção do médico e político francês Joseph Ignace Guillotin, de onde veio o nome guilhotina, foi proposta ao governo como um método mais humano de fazer as decapitações, que já ocorriam lá desde a antiguidade, utilizando ideias parecidas. Portanto, o mecanismo não foi exatamente criado no século XVIII, ele foi aperfeiçoado. Anteriormente também eram usados machados, espadas e outros instrumentos que muitas vezes causavam mais sofrimento ainda ao condenado, pois até que a pessoa morresse podia demorar, já que nem sempre os golpes eram certeiros e deviam ser repetidos várias vezes até aquele golpe fatal, o que tornava as execuções muito cruéis e sangrentas. Mas com a guilhotina, tudo era rápido e cirúrgico. Senhores, com a minha máquina eu lhes arrancarei a cabeça em um piscar de olhos e vocês não sofrerão. O mecanismo cai como um raio, a cabeça voa, o sangue jorra e o homem já não existe, declarou o Dr. Guillotin. E a primeira pessoa a ser executada na guilhotina publicamente foi Nicolas Jacques Pelletier, condenado por roubo e assassinato em 1792. E logo essa se tornaria uma máquina oficial de matar, a lâmina nacional da República, que cortava igualmente a cabeça de reis, de nobres, de clérigos, dos próprios revolucionários, dos acusados por traição. O terror se instalou. A partir de 1793, dezenas de guilhotinas começaram a funcionar várias horas por dia. Nesse banho de sangue, a Revolução Francesa executou milhares e milhares de pessoas. Um sistema que seguiria no século seguinte, também fora da França, para os condenados à pena de morte. Um espetáculo macabro que reunia curiosos, eventos que atraíam muita gente. Os espectadores podiam comprar lembranças, ler um programa com a lista dos nomes dos condenados ou até mesmo fazer uma refeição rápida em um restaurante próximo enquanto aguardavam as execuções.
A máquina foi homenageada em inúmeras canções, piadas e poemas. Havia até brincos feitos na forma de guilhotinas. As miniaturas também viravam brinquedos para as crianças. Os carrascos que puxavam a corda para fazer a lâmina descer eram considerados celebridades nacionais. O trabalho de executar condenados era muitas vezes um negócio de família, passava de pai para filho. Cientistas estudavam as cabeças dos condenados para saber se elas permaneciam conscientes depois de serem cortadas. Davam tapas no rosto, queimavam com chamas de vela, chamavam o executado pelo nome, pediam que piscasse um olho, bombeavam sangue para a cabeça para ver se voltariam à vida ou se falariam. Os experimentos foram interrompidos no século XX, mas continuaram em ratos até descobrirem que a atividade cerebral pode continuar por cerca de 4 segundos após a decapitação. Na Alemanha nazista, estima-se que 16.500 pessoas foram executadas na guilhotina, incluindo em 1943 Sophie e Hans Scholl, que lideraram um grupo de estudantes de Munique, conhecido como a Rosa Branca de Resistência a Hitler. O líder que teria ordenado pessoalmente a construção de 20 dessas máquinas em cidades alemãs. Na história, muitas mulheres morreriam guilhotinadas, desde a mais famosa Maria Antonieta às quase desconhecidas, acusadas e condenadas pelos mais diversos crimes, como conspirar contra o governo, facilitar abortos durante a Segunda Guerra Mundial, roubar ou matar, como foi o caso de Germaine Leloir-Godefroy, que assassinou o marido com um machado enquanto ele dormia. Ela foi a última mulher condenada à guilhotina na França, em 1949. No século XIX, as execuções ocorriam nos pátios e entradas das prisões, como de La Roquette, para onde eram mandados os maiores criminosos da época. Nessa rua aparentemente comum da capital francesa, esses 5 marcos retangulares no asfalto, quase despercebidos pelos motoristas, têm uma história horrível por trás. Na verdade, são as bases que sustentavam a antiga guilhotina de Paris, que cortou centenas de cabeças até quando a prisão foi demolida em 1900. São alguns dos últimos vestígios de um período sombrio que durou até o final do século XX, há menos de 50 anos. Pelo crime de assassinato, o tunisiano Hamida Djandoubi foi a última pessoa a ser condenada à guilhotina e foi executado em 1977, longe dos olhos do público. Mas essa história só chegou ao fim quando a França aboliu oficialmente a pena de morte, em setembro de 1981. Agradeço imensamente por você ter assistido a esse vídeo, por deixar o seu like, por continuar a acompanhar o canal e por se inscrever para conferir outras curiosidades como esta. E até a próxima com uma história a mais.